Olá pessoas, como é que vocês estão? Tudo certinho? Eu espero que sim. Bora para mais uma aula de química. A aula de hoje começa com a foto desse cara aí, chamado Søren Peter. Como a nota está dizendo, ele foi um químico dinamarquês. Ele foi a primeira pessoa a sugerir o uso da palavra pH, que vai representar uma escala que se expressa como se fosse em uma dualidade, como se fosse um antagonismo. Isso que ela nos ajuda a expressar a acidez e a basicidade de um meio. E acidez e basicidade são duas propriedades opostas que se complementam aí e se neutralizam quando se aproximam, certo? A gente tem uma escala de pH que normalmente a gente usa, né? Ela varia de 0 até 14, você já está ligado nisso. Ela varia de 0 até 14, sendo 7 o meio neutro. Vou pegar meu laser aqui, né, mano? Aqui, ó. Sendo 7 o meio considerado neutro, quando o pH é 7. Né? pH abaixo de 7, quando o pH está abaixo de 7, o meio é considerado ácido. E quando o pH está acima de 7, o meio é considerado básico. A gente não costuma dizer que o pH está ácido ou que o pH é básico. Não, né? O pH indica que o meio é ácido, o pH indica que o meio é básico, né? Mas é o valor do pH que indica a acidez e a basicidade ou a neutralidade do meio. Sempre lembrando que assim como existe o pH, existe a sua unidade antagônica, né? O anti-pH, como se fosse assim, né? A gente pode chamar de pOH. Ele também varia de 0 até 14 e observe que sempre a soma do pH com o pOH vai dar 14, né? Tá? 3 mais 1, 12 mais 2, enfim. E quanto maior o pH, menor é o pOH. Beleza? Acho que é isso, né? De escala de pH e interpretação dos valores que é relevante de saber, certo? Existem meios de verificar o pH, né? Existem aparelhos de verificar que são usados para verificar o pH de um meio. Né? Existe o pHmetro de bancada, o pHmetro digital de bancada, e existe aqui o pHmetro digital. Existe um outro tipo de pHmetro também que é mais fininho, assim, é mais compacto, né? Mais portátil, mas esses daqui são pHmetros de uso científico e tal, em laboratório, que o valor já sai automático aqui para você ver, né? E beleza. Existem também os indicadores de pH, que são as fitinhas, né, que mudam de cor, de acordo com o pH do meio, de acordo com a acidez ou a basicidade do meio, e essa cor você vai usar, vai verificar aqui em um gabarito, né, uma aproximação. Existe essa daqui, existe essa daqui, que são 4 quadradinhos que vão mudando de cor, né, do 0 até o 14. Essas daqui também são de uso laboratorial, galera. Aqui também tem alguns indicadores de pH bastante usados, né, em laboratório. Os indicadores de pH são justamente essas substâncias que mudam de cor de acordo com o pH do meio. Essa mudança de cor funciona de acordo com um equilíbrio químico, certo? E esse equilíbrio vai ser deslocado para um lado ou para o outro de acordo com a concentração de íons H+, que estão presentes no meio. Então, por exemplo, o indicador universal é como se fosse um arco-íris mesmo, cara. Olha, ele pode variar a cor do vermelho até o violeta, né, passando por todas as cores intermediárias à medida que varia o pH. A fenolftaleína é um indicador mais, assim, sei lá como é que eu poderia dizer, cara, mas assim, ele está em todo laboratório, é usado o tempo inteiro, né? E ela é incolor em meio ácido e rosa, tem gente que fala que é vermelha, mas eu acho que ela é um rosa bem intenso, né? Quando o meio está básico. A laranjada de metila também aqui, azul de timol, são dois outros exemplos de indicadores de pH, só que esses são usados para mudar a cor de soluções. Aqueles de fitinha, né, a mudança de cor fica na fitinha, né? Não é a fita que muda a cor da solução. A fita vai mudar de cor quando entrar em contato com um meio cujo pH, com um meio ácido, né, ou com um meio básico, né? Então, isso aí.
Existem também os indicadores ácido-base naturais, galera. Esses indicadores que a galera lá do 4º Simpósio Nordestino de Química trouxe em uma forma de um artigo bem interessante, aqui os autores, né, aqui embaixo sendo representados, esses indicadores são obtidos de substâncias naturais, né, de plantas muitas vezes, né? Então são substâncias que mudam de cor de acordo com a acidez ou a basicidade do meio. E essas substâncias podem ser extraídas de plantas. Por exemplo, no trabalho da galera aí, eles conseguiram usar todas esses vegetais como indicadores de pH. Olha só como mudou a cor, né, do meio, de acordo com o extrato de feijão preto, extrato de beterraba, extrato de cebola roxa, né, o repolho roxo aqui, né, um clássico, né, que muda. O suco do repolho roxo muda de cor de acordo com o pH do meio, de acordo com a acidez do meio, né? Mas tem várias outras substâncias que conseguem fazer isso, né? Então é fácil de fazer esse indicador em casa. É só triturar o repolho roxo, botar para ferver na água por alguns minutos, filtrar, deixar esfriar e está pronto o sorvetinho. Está pronto o seu indicador. Você pode verificar o pH de determinados, do que você quiser, né? Aí tendo esse extrato de repolho roxo. O ideal é não deixar o repolho dentro da água também, né? Porque daí, se o repolho ficar ali dentro, ele vai contribuir para aquele cheiro forte que o repolho tem. Daí quando você abre a garrafinha, né, o cheiro já infesta o ambiente inteiro. Então filtra, né? Tira o repolho e tal, deixa esfriar e beleza, você tem um bom indicador de pH nas mãos. O pH, galera, é uma escala logarítmica. Então a gente aplica logaritmo da concentração de H+, com um sinal negativo aqui na frente. Ela vai transformar valores pequenos em valores mais palpáveis, de mais fácil interpretação, certo? Como que a gente vai fazer esse cálculo? Para calcular o pH, a gente precisa ter a concentração de íons H+ no meio, que são aqueles íons que vêm da ionização do ácido, né? Então depende, claro, né? Às vezes a gente tem um ácido que é um ácido considerado forte, um ácido com alto grau de ionização. Por exemplo, se eu pegar aqui uma solução de ácido sulfúrico com concentração, assim, com concentração concentração 0,05 mol por litro. E eu digo para você que o grau de ionização do ácido sulfúrico é de 100%. Isso quer dizer que todas as moléculas de ácido sulfúrico vão se ionizar, vão liberar os seus hidrogênios. Então daí no caso, você vai fazer um cálculo estequiométrico aqui para calcular a concentração de H+. Então você vai fazer a ionização do ácido, certo? E vai observar que 1 mol de ácido sulfúrico, quando se ioniza totalmente, libera 2 mols de íons H+. Se nós tivermos 0,05 mol por litro de ácido sulfúrico, quantos mols de íons H+ nós teremos naquela solução? Então é só multiplicar cruzado, 0,1 ou 0,10 mol por litro. Essa é a concentração de H+, certo? E o pH é só pegar essa concentração e aplicar menos log para determinar o valor, certo? Então como que a gente vai fazer isso daqui? Olha só, menos log da concentração de H+. A concentração de H+ aqui é 0,1, que a gente pode transformar para notação científica e escrever 10 elevado a menos 1, certo? Então é menos log de 10 na menos 1. Isso é o pH que eu vou calcular aqui
né, na minha conta. Quando não aparece nada embaixo do log, é base 10. E uma boa surpresa ou uma boa notícia para quando a gente está calculando logaritmo é que se a base do logaritmo for igual ao número que está aqui do lado do log, é só cortar a base com o número e expressar o resultado aqui usando a potência. Então vai ficar assim, ó, o menos da frente da fórmula, né, que tem que ter, com o menos 1 da potência. Esse é o valor do pH. pH igual a 1. Tá vendo? Ó, a gente consegue transformar um número 0,1, que não é um número muito, né, tem vírgula e tal, em um número pá de boa ali que a gente consegue expressar. Né? pH igual a 1 é mais fácil, né, dentro de uma escala que varia de 0 até 14. Então esse é o jeito que faz, né, quando o grau de ionização do ácido é igual a 100%. É só fazer o cálculo estequiométrico. Quando a gente tem ácidos com grau de ionização diferentes de 100%, aí a gente precisa usar a lei da diluição de Oswald, que é aquela que diz que a constante de ionização do ácido é o grau de ionização do ácido vezes a concentração dele, né, dividido por 1 menos alfa. Quando o grau de ionização, o alfa, é menor do que 5%, a gente usa a fórmula simplificada, alfa ao quadrado vezes a concentração do ácido. Beleza? Então tá aqui, tranquilo. Se eu pegar, galera, por exemplo, uma solução de ácido acético, que é o componente principal do vinagre, na verdade, eu vou pegar uma solução com concentração igual a 4,5 mol por litro. Nesses casos, eu preciso saber qual que é a constante de ionização do ácido. No caso do ácido acético, a constante de ionização dele é 1,8 vezes 10 a menos 5, beleza? O ácido acético é um ácido fraco, galera. A gente vai usar a fórmula simplificada da lei da diluição de Oswald. Então vai ficar assim, né? Constante de ionização é igual ao grau de ionização ao quadrado vezes a concentração do ácido, que aqui no caso é o ácido acético. A constante de ionização dele é 1,8 10 a menos 5. O grau de ionização eu não sei. E a concentração do ácido é 4,5 mol por litro. Aí eu vou passar para cá dividindo. Eu vou obter o seguinte número: 0,4 vezes 10 na menos 5, que eu posso transformar para notação científica como sendo 4 vezes 10 na menos 6. Passando a raiz quadrada aqui, ó, raiz quadrada de 4, 10 na menos 6. Eu vou encontrar o valor do grau de ionização. Raiz quadrada de 4, 2. Raiz de 10 a menos 6, 10 na menos 3. Então, esse é o grau de ionização do ácido acético com essa concentração de 4,5 mol por litro, certo? Tendo o grau de ionização, eu consigo calcular a concentração de H+. De que jeito? Fazendo o grau de ionização vezes a concentração do ácido. O grau de ionização é 2 vezes 10 a menos 3 e a concentração do ácido é 4,5 vezes 10 na menos 3. 2 vezes 4,5, 9. 10 a menos 3 com 10 a menos 3, 10 na menos 6 mol por litro. Tá aqui. Essa é a concentração de íons de hidrogênio, né, nessa solução. E agora eu posso aplicar menos log e calcular o pH para essa solução. Então, apagando aqui. Vamos lá. pH é menos o logaritmo da concentração de hidrogênio. Então, aqui a concentração é 9, 10 a menos 6.
certo? Aí, galera, aqui bastante atenção, ó. Eu vou repetir o menos da frente e vou aplicar uma propriedade do logaritmo, que diz que o log de uma multiplicação é igual à soma dos logs, ou seja, log de 9 vezes 10 na menos 6 é log de 9 mais log de 10 na menos 6. Beleza? 10 na menos 6. Então o pH aqui vai ficar. Log de 9 eu não sei quanto vale, eu preciso calcular na minha calculadora. Né? Eu calculei, deu 0,95. E log de 10 a menos 6, eu só corto o 10 com o log, visto que a base aqui do log é 10, e uso só a potência no meu resultado, menos 6. Fazendo a continha, 6 menos 0,95, 5,05 é o pH dessa solução. Então é assim que você vai calcular o pH para uma solução de um ácido fraco, usando a lei da diluição de Oswald para calcular o grau de ionização. Tendo o grau de ionização, calcula a concentração de H+, e daí calcula o pH. Beleza? Aqui para você praticar, certo? Fica aí como sugestão de exercício. O primeiro é grau de ionização 100%, o segundo é para um ácido fraco. Daí você vai ter que fazer o esquema que eu acabei de fazer, que é essa montoeira de contas, certo? Eu escolhi o ácido benzoico não à toa. Eu fui pesquisar e eu percebi que a tangerina é ácida. Uau, caramba, pô, tu é o bichão mesmo, hein, doido? É verdade. Todo mundo sabe que a tangerina é ácida, todo mundo que tem paladar, né? Prova uma tangerina e percebe no paladar que ela tem um gostinho ácido. Né? Mas mais além, eu fui atrás de algum artigo que me falasse qual era o pH da tangerina. Eu calculei o pH médio, é de 3,77. De uma maneira bem rápida, você pode converter pH em concentração de H+. Sabe como? Coloque 10 elevado a menos, e daí coloca aqui o valor do pH. 10 elevado a menos 3,77 mol por litro. Essa é a concentração de H+, que tem nesse suco. Pô, que número é esse? Não sei, pega a tua calculadora e faz, né? Mas você consegue converter rapidamente, beleza? E lembrando, galera, se o pH é 3,77, ele é ácido, né? Porque ele é menor do que 7. Ele é ácido não, né? O meio é ácido, visto que o pH é menor do que 7. E para você calcular o pOH, é só fazer 14 menos 3,77. 10,23 mol por litro. Esse seria o valor do pOH desse meio, se você quisesse expressar nessa unidade mais alternativa, né? Nessa grandeza mais alternativa, certo? Dentro da tangerina existem essas substâncias que dão esse caráter ácido, né, para essa fruta. Dentre os ácidos presentes que eu fui pesquisar, os em maior quantidade são o ácido málico e o ácido cítrico, embora existam outros tipos de ácido, dos quais eu separei aqui o ácido benzoico. Ele me chamou a atenção, visto que o nosso organismo não consegue metabolizar esse ácido, né, com rapidez, ou nem consegue metabolizar esse ácido. Então, ele é capaz de influenciar no pH do nosso sangue, por exemplo. Separei aqui também, a Elisângela ia ter orgulho dessa minha aula, visto que eu coloquei aqui um dado geopolítico meio jaguara, mas tá aí, né, cara? Tá representando. Espanha, China e Japão são os maiores produtores de tangerina no mundo. Na verdade, a China e o Japão lideram ali pela parte da Ásia. A Espanha vem logo depois deles. Eles são responsáveis por produzir anualmente 14 milhões de toneladas de tangerina. E para você praticar aí, né, de acordo com os seus estudos, página 43, do 3 ao 7. Beleza, galera? E é isso. Fim. Será que acabou? É isso então, gente. Logo mais a gente se encontra, né, no nosso encontro ao vivo. Eu vou ficando por aqui. Valeu, é nóis!
Fui!